Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. A primeira leitura de hoje é do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 9. E o profeta, então, lamenta a sua situação. O profeta Jeremias foi chamado num tempo muito difícil e ele profetiza, denuncia as injustiças, o mal e o pecado e anuncia também boas notícias. No entanto, as palavras de Jeremias não são ouvidas. E o contexto em que Jeremias está profetizando foi um dos mais difíceis, para o povo de Deus, porque a capital Jerusalém estava na iminência de ser atacada e invadida pelo grande império da Babilônia. E Jeremias então profetiza que é impossível enfrentar um exército tão poderoso. No entanto, as palavras de Jeremias não são ouvidas. E ele então se lamenta e diz: meu Deus, tu me seduziste e eu me deixei seduzir, agora o que eu faço? Eu profetizo aquilo que Deus me disse, passo vergonha até na cidade, porque as pessoas não ouvem a minha voz. E nós sabemos que na história depois se confirma que as profecias de Jeremias eram verdadeiras. As palavras de Jeremias não foram ouvidas pelas autoridades e com isso o grande império da Babilônia destruiu Jerusalém, destruiu todo o templo também e levou as lideranças do povo para o exílio da Babilônia. Então, Jeremias é aquele que deu a vida por amor, pela causa do reino, e, no entanto, sofre como sofreram a maioria dos profetas daquela época, depois também ao longo de toda a história da igreja. A segunda leitura é a leitura do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2. E é um texto muito interessante, porque é curto, mas nos diz muita coisa. Quando havia o templo em Jerusalém, os judeus deviam apresentar no templo sacrifícios e holocausto de animais mortos. Então, os animais eram degolados e eram queimados para que subisse como um grande louvor a Deus. E com Jesus muda toda essa liturgia e muda também a espiritualidade. Tanto que Paulo então diz o que agora não é mais hora de oferecer animais mortos a Deus, mas nós devemos apresentar sim um sacrifício vivo através da nossa vida. Oferecei os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. E aí os dois verbos são muito importantes. Então, não vos conformeis com esse mundo, mas o que? Transformai-vos. Então, você não adquirir essa forma do mundo, aquilo que o mundo oferece, mas nós só podemos transformar o mundo se nós estivermos no mundo, mas nós não nos deixarmos levar pelas ideologias do mundo. Então, Paulo nos ensina que o novo culto espiritual não é sacrifício de animais mortos, mas é a oferta a Deus de uma vida viva, de acordo com o projeto de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. E o Evangelho, então, de hoje também é muito bonito, é de São Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 27. E nós proclamamos então o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, do sumo sacerdote e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia.
Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita que tal coisa aconteça, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje é muito importante, porque ele está no centro da caminhada de Jesus. Jesus ainda está na Galileia, anunciando o reino de Deus, fazendo milagres, acolhendo as pessoas, indo ao encontro das pessoas marginalizadas e excluídas, e nesse momento ele está se preparando para a sua longa caminhada em direção a Jerusalém. E até agora Jesus ainda não havia falado aos discípulos sobre a paixão, sobre a cruz. Então nós temos aqui o primeiro anúncio da paixão. Se nós lermos tanto o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que virão mais 2 anúncios. Então Jesus prepara os seus discípulos para aquilo que vai acontecer em Jerusalém. Jesus sabe que indo para Jerusalém vai ter que agir como um profeta, porque lá está o centro do poder, é lá que estão as raízes da marginalização, do povo, como Jesus enfrenta no dia a dia na Galileia. A raiz está lá em Jerusalém, seja uma raiz política, religiosa ou judiciária ou econômica. Então Jesus sabe que indo para Jerusalém, ele vai agir como um profeta. E as histórias dos profetas na Bíblia, nós sabemos que todos passaram também por sofrimentos e perseguições. Então esse primeiro anúncio da paixão que Jesus faz causa um tremor, sobretudo em Pedro. Pedro, então, toma Jesus e Pedro quer direcionar o caminho de Jesus, que isso não te aconteça jamais. Então o Pedro quer ir. E aí Jesus toma Pedro e o traz para o meio da comunidade e faz uma crítica fraterna. Eu tomo a liberdade de dizer que a tradução que nós ouvimos aqui não é a melhor. Aqui diz o que vai para longe de mim, Satanás. O texto grego diz opizomo. Opizomo é atrás de Jesus. Quando lá no início, eles foram chamados, Jesus diz o que? Vinde após mim, vinde atrás de mim, vinde em meu seguimento, opizomo. É a mesma expressão grega. Então, algumas Bíblias traduzem, vai para longe de mim, outra diz afasta-te de mim, outras arreda-te de mim, mas não é a melhor tradução. A melhor tradução de opizomo é vai para trás de mim. Vai em meu seguimento, é lá o teu lugar, Pedro. A Bíblia da CNBB, a Bíblia da Tradução Ecumênica já traduzem desta forma, como a Bíblia Latina, a Vulgata, traduziu, vade retro me. Então, ou seja, o lugar de Pedro não é ir à frente de Jesus, mas ir atrás de Jesus. E aí que nós entendemos o termo Satanás. Quando Pedro quer ir na frente de Jesus, Pedro quer ser o caminho, ele é Satanás, porque ele é um escândalo, porque ele desvia de Jesus do caminho. Então é Jesus que sabe o caminho certo, e o lugar dos discípulos é atrás de Jesus. Na frente de Jesus, Pedro é pedra de tropeço. Atrás de Jesus, Pedro é pedra de construção.
Então Jesus manda que o Pedro vá para o seu lugar. O caminho, quem sabe, é Jesus. E aí Jesus estende esse anúncio que ele faz também, não só para os discípulos, mas a todos. Quem quiser me seguir, o pisumum, lá atrás, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não existe seguimento de Jesus sem a cruz. Não que Deus queira a cruz para nós, não, a cruz ela é inevitável. Então, todo aquele que assume o projeto de Jesus deverá saber que também vai ter também perseguições, sofrimentos, como houve para os profetas, como houve para Jesus, como houve para os primeiros membros da igreja, os apóstolos, e ao longo de toda a história da igreja. Então, quem quiser quem quiser seguir a Jesus, tome a cruz de cada dia e siga-me. Então, porque se alguém quiser salvar a vida, vai perdê-la. Ao contrário, quem quiser seguir Jesus pode passar pelo sofrimento, mas tenha a certeza que tem a vida eterna, que tem a recompensa da parte de Deus. Também Jesus conclui dizendo, porque o Filho do Homem virá na sua glória com seus anjos, e aí então retribuirá a cada um segundo a sua conduta. Então, a conduta de cada um de nós que toma a sua cruz de cada dia e segue a Jesus, sabe que também vai ter desânimo, vai ter sofrimento, vai ter alguma perseguição, mas terá o ganho que é a vida eterna, que é estar no reino, e terá a recompensa da parte de Deus. E cada um será retribuído de acordo com a sua conduta. Tudo aquilo que nós fizermos pela igreja, pelo reino de Deus, para as pessoas mais pobres e necessitadas, tudo isso será recompensado por Jesus e pelo nosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, esse evangelho de hoje, então, nos convida a aceitar o caminho também da cruz. O caminho da cruz faz parte. Quem quiser me seguir, tome sua cruz de cada dia. E aí, carregar a cruz com amor, carregar a cruz com docilidade. Aqueles que buscam Jesus sem a cruz vão encontrar depois a cruz sem Jesus. Que a frase é do Raniero Cantalamessa, um frei capuchinho. Então, a cruz ela vai existir para Jesus e vai existir para os discípulos e para a igreja e para nós hoje também. E a cruz, então, ela pode ser carregada com amor, como oferenda, como o nosso sacrifício, aquilo que Paulo diz na carta aos Romanos: ofereçam a Deus assim, os vossos corpos, como um sacrifício vivo e santo. Essa é a nova espiritualidade que o cristianismo transmitiu desde o início da igreja. Carregar a cruz com amor, não se conformar com o mundo, mas justamente transformar o mundo. Foi isso que Jesus fez, foi isso que ele pede para os seus discípulos, para a igreja, e pede também para nós hoje. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.